FindesLab, Fundação Espírito Santense de Tecnologia e Conect UFES são 3 programas que transformam a inovação aqui no nosso estado. E nesse programa, nós vamos estar aqui com o responsável por eles 3, que é o Luciano Reiser. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Muqueca. Hoje com um convidado muito especial. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de participar de alguns projetos junto com ele. E ele sabe muito do que está acontecendo na inovação e tecnologia no Espírito Santo e também participou de muito que temos aqui hoje em nosso estado. Luciano Reiser, muito obrigado por estar aqui conosco e bem-vindo. É uma felicidade, eu que agradeço pela oportunidade. Lembrando que o Café com Muqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. Bom, pessoal, o Luciano, apresentando rapidamente, Luciano já foi vice-presidente da Findes, foi um dos responsáveis ali pelo nosso FindesLab. Luciano é professor titular, responsável pelo curso de Engenharia de Produção, também responsável pelo Conect na UFES e presidente da nossa fundação da FEST, correto? Correto. Acho que vale a pena você explicar para quem está nos ouvindo aí um pouco desse ecossistema que quem está mais conectado deve conhecer, mas quem está de fora não conhece um pouco de tudo isso aí que a gente está falando, né? É verdade, né? São, felizmente, muitas instituições que hoje em dia atuam na inovação, né? Eu sou da época que inovação era pregação no deserto, né? As pessoas não tinham muita noção do que era, como é que se fazia e tudo mais, né? Hoje, felizmente, se usa até de maneira errada um pouco da inovação. Mas eu sou professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, lá da Engenharia de Produção, presido a Fundação Espírito Santense de Tecnologia, uma organização importantíssima aqui do nosso estado. Atuo como diretor da Action, Associação Capixaba de Tecnologia, e tive alguns projetos que eu me orgulho muito, você citou um deles, que é o FindesLab, que fazia do limão limonada, né, fazia de uma estrutura metálica que enferrujava no 3º melhor ambiente de inovação do Brasil. Pô, bacaníssimo. Isso é muito bacana. Bom, para quem não conhece, FindesLab, ele já foi aí, tá sempre figurando entre as entidades, entre as estruturas e ambiências de destaque nacional para fomentar a inovação. Tem um programa de empreendedorismo industrial, correto? Isso, você correto. Tem mão sua nisso aí também, né? Tem, boa. Eu conheci o Luciano, porque o Luciano, ele veio da engenharia de produção, qualidade, e aí alguém, na verdade, na época foi um cliente, me mostrou um software, e aí eu comecei a entender o seguinte, olha, o Luciano, ele traz uma visão de inovação por processo, né? E aí, a partir do entendimento da melhoria dos processos, você conseguir implementar uma abordagem inovadora, né? Mas isso aí já transitou depois para você atuar não só empresarialmente, mas também para o nosso ecossistema, né? Se você puder contar um pouquinho como é que foi a construção aí esse envolvimento Luciano empresário para Luciano institucional, porque eu acho que é importante trazer um pouco dessa fala, porque por vezes eu converso com empresários mais jovens, eles não entendem que eles têm um papel, de fato, nos assentos associativistas, né? Seja dos sindicatos, seja das associações. Se pudesse fazer uma falinha, de certa forma, com a sua didática aí como professor para trazer essa provocação para a turma. Isso é muito importante. A gente não pode ser apenas empresário. A gente tem que entender que a gente faz parte de um ecossistema e que existem instituições que nos representam ou que podem, na verdade, interagir em nosso nome para poder fortalecer esse ecossistema. Eu, na minha carreira, eu comecei como engenheiro, né, evoluí para executivo, depois como empresário, setor de tecnologia da informação, e também, mas eu sou professor da universidade há muito tempo, Renzo, desde os 24 anos de idade. Olha, não precisa de revelar a idade agora não, mas já faz bastante tempo, né? Mas à época era possível se fazer um concurso da Universidade Federal com a graduação, que era que eu tinha na época. Eu era recém-formado, tinha 2 anos de formado, 1 ano e meio de formado. E eu fui professor 20 horas durante mais de 30 anos. A minha relação com a universidade é simplesmente dar aula. Mas como empreendedor, eu fui muito próximo à Findes, a Federação das Indústrias, e aprendi muito sobre associativismo. Então, na Findes eu fui engenheiro, fui executivo, fui diretor, fui membro do conselho, fui até chegar à vice-presidência. E lá, a Findes é um conjunto de sindicatos patronais da área industrial. E assim que eu montei minha empresa de tecnologia da informação, o meu contador queria levar para a FEComércio. Eu falei assim, não vou levar para a Findes.
a fins de ter um sindicato patronal da indústria de tecnologia da informação. Isso é uma indústria, isso trabalha com conhecimento, transforma o conhecimento em software, gera produto. E aí convenci. Tem um ponto importante só para a gente pegar depois, a gente tem que entender o papel do contador na captação de futuros comerciários ou industriais, né? É verdade, né? Porque eu também participei disso na época, né? Falei, olha, tem o Sindinfo e tem, nem me recordo qual foi o outro, né? Mas isso aí é um capítulo, desculpa eu interromper, mas pra gente não esquecer desse aí que se dá uma prosa, né? É verdade. Então, assim, eu desde cedo filiei a minha empresa ao Sindinfo, ao Sindicato das Empresas de Informática. E pela minha atuação, assim, por conhecer bastante a Federação das Indústrias, sempre sou uma pessoa muito atuante em prol do coletivo, eu fui convidado para ser diretor do Sindinfo. E lá vi, na verdade, que o sindicato simplesmente fazia negociações trabalhistas. Era uma atuação muito pequena. E eu falei assim, olha, por que não a gente pode fazer outras coisas, como ajudar o empresário a se desenvolver, se atualizar, promover negócios, fortalecer essa sua representação? Isso aconteceu. Então, nós fomos trazendo força, né, para o Sindinfo. Depois eu assumi como presidente por 2 mandatos. Foi quando a gente fez nós transacionamos para a Action. Deixa de ser uma visão sindical de relações trabalhistas e passa para ser uma associação de empresas que precisam do desenvolvimento. O Espírito Santo tem cerca de 700 empresas de tecnologia da informação e cerca de 10 a 12 mil pessoas trabalhando com TI aqui no Espírito Santo. Só que a gente acha que essas coisas não acontecem, porque isso é muito fluido, né? Está em vários locais, né? Está em várias situações. Então, a Action hoje é muito representativa dessas empresas, muito atuante, promove uma série de eventos, uma série de ações. Em relação à inovação, tem um fato muito curioso. Você é jovem, não vai lembrar disso, mas quando começaram a existir os primeiros programas de apoio governamental a projetos de inovação, existia mais dinheiro do que projeto, Renzo. Na verdade, quando se lançou o Tecnova, que é um programa de apoio com subvenção, né? Chama-se Dinheiro ao Fundo Perdido, Recurso ao Fundo Perdido, para apoiar projetos de inovação, não tinha projeto. Né? Aí quando, na verdade, estava ligando, trabalhando para ter um Tecnova 2, não, mas vai ter projeto, vocês têm que trazer empresa, hein? Foi uma coisa muito curiosa, porque existiam 12 milhões de reais disponíveis para esse projeto, e era para alguns setores, setor de TI, setor de metalmecânica e outros setores lá. Eram 4 setores, e, em tese, né, 25% para cada um. Mas tinha um detalhe no edital que falava o seguinte, se não tivesse projetos suficientes dos outros setores, o setor podia avançar. Então, cara, nós fizemos um trabalho imenso. Junto com a Tec Vitória, nós preparamos os empresários, preparamos projetos e nós pegamos 75% daquele recurso. Então, foi, na verdade, a primeira vez que teve muitas empresas buscando recurso de subvenção e um programa público que não existia. Agora, felizmente, é o contrário. Agora, na verdade, falta recurso suficiente para excelentes projetos que nós temos. Mas, à época, isso foi bastante inovador também na época, preparar as empresas para buscarem recursos e investir em inovação. Porque para o setor de tecnologia, que é muito curioso também isso, nosso setor de tecnologia era um setor meramente de serviço e ficava, na verdade, disputando oportunidades de mercado. Hoje eu chamo de fábrica de software, fazer software sob encomenda, né? Eu fui das primeiras pessoas a fazer software como produto. Ou seja, embarcar um conhecimento com um determinado software que possa entregar um valor, que possa entregar alguma coisa. Trabalho na gestão da qualidade, por exemplo. Os nossos produtos foram, na verdade, líderes de mercado. Então, assim, hoje, infelizmente, uma parte das nossas empresas estão com um produto. Quando você faz, na verdade, um aplicativo, quando você faz um site, na verdade, é mais institucional, né? Mas quando você faz, na verdade, uma solução via internet, né, você está, na verdade, fazendo um produto. Você pegou a transição do produto de caixinha para o produto como serviço, né? Do SaaS, né? Isso aí foi e é um processo até que envolve tecnologias, né? Porque as tecnologias que eram da época eram cliente-servidor e para você transitar, você tinha quase que refazer todo o seu software, né? Praticamente. Eu passei por isso também, de redesenhar software, porque, na verdade, não era compatível as tecnologias, né? O seu software na época era Delphi, não era? Era. Que era a tecnologia mais utilizada para cliente-servidor. E muitas empresas passaram por isso, né? De bons clientes-servidores. Depois também, né? Visual Basic, entendeu, né? Eu já posso dizer que eu não sou tão jovem assim. Jovem assim, já conhece bem essas tecnologias, né? Mas assim, então felizmente hoje a gente tem um setor de tecnologia muito bem representado pela Action, né? E é muito importante também falar para você que
Eu assisti também coisas que eu vejo com muito apreço hoje, que foi, por exemplo, a academia se mover em direção ao mercado. Muitas vezes a academia, a gente olha, exatamente especialmente uma universidade grande como a UFES, muito focada nos seus objetivos. Porque a universidade é isso, a universidade de conceitos. E os profissionais, os professores, que são também pesquisadores, têm liberdade de poder pesquisar os temas. E eles podem estudar o que eles quiserem. Isso é bom. Né? Foi pesquisando o cérebro humano que o professor Alberto, na verdade, fez um carro autônomo. E hoje, na verdade, uma tecnologia está no mercado. Que é a Motora? Que chegou na Motora. Perfeito. Na verdade, chegou na Lumen, né? Ah, sim. Então, assim, um professor pesquisando o cérebro, identifica padrões, né, de visão, traz, na verdade, uma série de pesquisas e tecnologias, isso desdobra em muitas empresas. A Motora foi desdobramento disso. O professor Alberto tem que estar aqui conosco em breve, num bate-papo aqui, porque ele já foi citado. Igual quando todos os convidados que estiveram aqui conosco falaram da Tec Vitória. Tec Vitória já esteve aqui, mas vai ter que vir mais algumas vezes. Com certeza. O professor Alberto é um cara diferenciado, né? São organizações pioneiras e que fizeram transformações. Então, assim, como é que a gente liga o enorme conhecimento que tem a universidade nas suas pesquisas, nas suas produções científicas com o mercado? Isso é um desafio. Né? Eu fiz meu pós-doutorado na Alemanha, lá no Fraunhofer. A Fraunhofer é a maior organização do mundo em tecnologia industrial, em desenvolvimento de tecnologia industrial. Cara, é impressionante. Esse número pode estar um pouco desatualizado. São 74 unidades na Alemanha e também no Brasil. Em São José dos Campos também tem a unidade do Fraunhofer. 24 mil pessoas de alto nível, 2,5 bilhões de euros de orçamento anual. Olha, todo aplicado no desenvolvimento de tecnologias industriais. Então, o que na verdade eu vi? Além desse volume de dinheiro enorme, o que eu vi, na verdade, foi a academia, ou seja, as universidades da Alemanha, trabalhando com empresas por meio do Fraunhofer. Perfeito. E quem trabalhava nessa história, na verdade, eram os estudantes. É basicamente uma empresa capitalista, pode ser também uma fundação, um instituto, né, que tem um desafio que traz para a academia que chega num ponto que não tem uma resposta clara no mercado e fala, opa, precisamos trazer aqui a ciência de fato para fazer um incremento ou trazer uma inovação completamente diferente, uma abordagem totalmente diferente, né? Isso aí. Então, assim, o que eu via, na verdade? Eu via vários e vários projetos sendo desenvolvidos, onde tinha um professor, né, tinha um técnico do Fraunhofer e mais estudantes. Isso me encantou. Ver estudantes de graduação, de mestrado, doutorado, trabalhando junto em soluções as mais diversas para a indústria. Eu falei assim, caramba, esse é um caminho. Aí quando eu volto ao meu pós-doutorado, isso lá em 2019, né, eu, na verdade, decido, né, reduzir minhas atividades empresariais e atuar, na verdade, como professor, assendo como professor titular da universidade. E aí eu passo, na verdade, a me dedicar mais à formação de gente. Perfeito. Em alto nível. Foi aí que começou o embrião do Connect? Exatamente. Então, peraí, gente, falando em Connect, você pode se conectar com o Café com Muqueca. Vamos tomar um cafezinho aqui, né? O Raizo já oferecia antes um pouquinho de café, mas aqui a gente sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque você que está nos assistindo nunca sabe que horas que a gente está gravando aqui, né? Como eu gosto muito de café, eu estou tomando fora de horário um pouco tradicional do café, mas o meu motivo de falar de Connect é porque a sua marca, você, empresário do setor do café, pode estar aqui. Seja você torrador, seja você plantador, seja você beneficiador, mas vamos voltar aqui falando em Connect UFES. Eu já tive oportunidade de ir lá presencialmente, ver na prática o que é o Connect, assim, quando a gente vê ao vivo ali, né, a realidade do aluno, você tem um instalar que você vê o valor e o potencial que isso tem. Mas explica para quem está nos ouvindo o Connect, como que ele foi concebido e o que ele é na prática. O Connect é muito simples. As empresas trazem desafios reais que queiram trabalhar, melhoria de um produto, de um processo, de uma tecnologia, não importa o que for, ligados à engenharia. Nós divulgamos isso para os nossos estudantes, são 2.500 estudantes lá na engenharia, nos cursos de mecânica, elétrica, produção, civil, da informática, tanto ciência como engenharia da computação, e a parte ambiental. Eles formam times de 3 estudantes, convidam um professor como mentor, fazem propostas de plano de trabalho, a gente organiza esse encontro com a empresa, eles apresentam, se a empresa aprovar, a gente desenvolve um projeto de 4 meses, bem objetivo, bem focado. Eu tenho um time comigo que faz toda a gestão desse projeto, com métodos ágeis de gerenciamento, sprints semanais, relatórios mensais, ou seja, entregas bem claras, definidas, e a empresa custeia esse projeto,
né, onde nós pagamos as bolsas para os nossos estudantes e professor. Então é um squad científico, as a service, governado e organizado. Cara, você resumiu bem. Boa. Não, interessante porque assim, a gente que tá também um pouquinho com o pé no empreendedorismo, a gente sempre caminha e pensa o seguinte, pô, vou trazer um estagiário, vou trazer um cara que tá começando, porque acho que a figura do estagiário, mais do que ser, não mais do que ser, né? Pra longe de uma mão de obra barata, é uma pessoa que pode se conectar com a sua ideia e empreender junto com você, né? Pode. Ali ele tem ali o tempo de vida ainda para poder fazer esse tipo de... E como é que tem sido falando um pouco aí de casos práticos? Eu vi um caso de uma indústria famosa lá de café, eu vi uma outra... Não posso falar muito também porque tem... não sei quais projetos que tem já em NDA, como é que funciona isso, né? É verdade. Mas assim, ano passado, 2024, a gente desenhou o Connect e nós experimentamos com 3 empresas. Experimentamos com a Bianco Grês, experimentamos com a Forte Leve Solar e com a MindWorks. Experimentamos mesmo, porque não sabíamos como é que seria. Isso é inovador do ponto de vista de fazer um aluno ser protagonista de um projeto. Perfeito. Normalmente, as empresas, quando procuram a universidade, procuram um professor. O professor da universidade está muito ocupado, porque ele é professor e pesquisador. Então, ele tem atividades de aula, metade do seu tempo é dedicado à aula. Ele tem atividade de pesquisa, ele tem de produção científica, produzindo artigos, participando de congressos, de eventos e tudo mais. Ele pode, muitas vezes, ter atividades administrativas da universidade, e até mesmo projeto de extensão. Então, ele normalmente não tem tempo, ele está ocupado. Então, todas as vezes que você vai lá, procura um professor, não tem tempo. Mas o aluno, na verdade, é um pouco diferente, né? Ele está lá para ter aula e, no máximo, estagiar. Então, na verdade, ele tem a vontade de poder aprender. E quando quer aprender, ele vai, na verdade, querer praticar. Então, juntou tudo. Né? Experimentamos no passado, deu muito certo com essas 6 empresas. Para Bianco Grês, nós conseguimos fazer um projeto onde a solução apresentada para reduzir a temperatura de uma das suas fábricas, né? Torná-la mais agradável do ponto de vista térmico. E foi feito esse projeto. Os alunos fizeram a maquete digital da fábrica, simularam um software poderoso CFD, e entregaram para a empresa quais seriam as melhores condições, onde botar exaustor, onde botar ventiladores, para poder ter melhor eficiência térmica em relação a esse ponto, né? Em relação à Forte Leve Solar, os alunos fizeram um simulador de um tracker. Tracker faz a placa acompanhar o sol, né? Um software que permita fazer esse tipo de controle. E para a MindWorks fizeram uma IA, uma inteligência artificial, que pudesse ajudar na elaboração de propostas. As propostas delas são muito complexas, porque são centenas de requisitos com milhares de possibilidades. Como é que cria o match disso aí? Então, técnico de alto nível, custoso, né? Durante 2 semanas trabalhando com isso. Essa na verdade, vai ajudar a Stack a fazer isso aí. Deu muito certo, aí começamos a divulgar de boca a boca. Hoje nós estamos já com 10 projetos realizados, que nos encanta a solução que os estudantes estão dando. Então, por exemplo, lá para Real Café, por exemplo, eles conseguiram com a câmera, uma câmera comum, vou chamar assim, VGA, gravar uma imagem e identificar quando tinha início de qualquer tipo de fagulha na torra do produto. Então, isso faz com que a máquina gere um sprinkler a partir dessa fagulha. Isso funcionou maravilhosamente bem. Para a Forte Leve Industrial, foi sensacional, porque eles têm uma máquina muito grande, chamada rodomoldador, que prepara aquelas caixas d'água, que é o produto principal da Forte Leve. E aí eles chegaram no limite da eficiência térmica, porque lá usa gás, muito gás. E a Forte Leve é o maior comprador do mundo dessa máquina, nas suas várias fábricas. Resultado, não tinham como simular mais. Então os garotos criaram uma maquete digital, fizeram várias simulações, horas e horas e horas de computador pesado que a universidade possui, e também softwares bastante pesados que possui, para chegar ao melhor desenho, né, interno da máquina, e conseguiram fazer isso aí. Olha que sensacional. Isso é excelência da união, que a gente sempre fala, né, de academia, junto com o empreendedor, junto com a grande empresa, né? Porque assim... Exatamente isso. O empresário, ele não vai querer bancar, talvez, a licença do software para fazer isso, porque não é o core business dele, né? Não é. E aí ele vai falar, vou gastar aqui 500 mil às vezes numa simulação e vou ganhar 300 mil de eficiência, vou perder 200 mil, né? Isso é verdade. E o que a gente vê às vezes é que são grandes empresários que investiram em inovação por entusiasmo, como entusiastas, mais do que só como um cara que está prevendo ali ganhos do capitalismo propriamente dito, né?
Então, como te falei, Esse é o Connect. É o Connect. Connect, nós entregamos já tem um endereço aí que a gente pode botar aqui. Vamos botar aqui também na descrição para você que é estudante da U, já deve conhecer, mas você, empresário... Ainda não, né? O foco médio e grande, né? Que é na verdade tem que ser empresa que consiga bancar um projeto, o investimento não é caro. Esses números são abertos? São abertos, em torno de R$48 mil. 50 prata, ele banca o programa por 4 meses. Por 4 meses. Honesto, né? 3 estagiários, mais um professor. 3 estudantes de engenharia, mais um professor de alto nível. De alto nível, se você fizer conta aí, troca cebola, né? Assim, é verdade. Interessante esse custo aí, né? Quando o Raiz me falou a primeira vez, foi, Raiz, tem que botar um linkzinho patrocinado para divulgar para os industriais, porque isso aí é fogo borra acima, né? Para desenvolver projetos inovadores. Uma coisa né? assim, muito bacana também, assim, a Elken, né? Ela fez um primeiro projeto conosco no começo desse ano, e da seguinte forma, ela produz aqueles eletrodos enormes de carbono e tem que fazer um exame um ensaio de raio-x, para saber se tem trinca, se tem incrustações, né, essas coisas assim. E, na verdade, é um ano que vai lá e faz 24 medições, e traz, na verdade, para o laboratório, fica olhando na telinha, que dá uns rabisquinhos, e tem que interpretar aquele rabisquinho, isso, que é aquilo, tudo mais. Só que eles tinham já realizado 4 mil exames. Então o desafio foi transformar isso em uma IA que ajudasse esse técnico a entender melhor isso aí. Treina um modelinho ali. Foi elaborado um modelo, foi treinado um modelo que leu essas 4 mil, aprendeu, e hoje ele já responde o que é um ensaio bom ou ruim. A gente fala assim, treina um modelinho, mas tem muita engenharia por trás desse negócio de treina um modelinho, né? É regressão, é álgebra linear, né? É porque o pessoal quando fala IA, acha que é simplesmente fazer uma consulta ao chat GPT. Isso para nós é brincadeira esse negócio. A coisa séria da IA é você fazer o algoritmo, e que tem muita matemática por trás. Tem que entender uma série de coisas, uma série de trabalhos que são feitos, muito processamento, muita estrutura de dados, entendeu? Para que você possa identificar padrões. Risquinho assim, que é uma incrustação, então ele tem que, na verdade, validar isso ao longo de milhares de situações. A IA, na verdade, é uma grande plataforma de inferência estatística, né? É verdade. E eu escutei isso de um cara que você deve conhecer muito bem, que é o Giancarlo Guisardi. Uhum. Guisardi, não é o sobrenome dele? Acho que sim. Ele hoje está na Holanda, né? Uhum. Tive a oportunidade de assisti-lo numa palestra aqui no Espírito Santo. Ele é muito competente. E ele comentou uma que eu achei excelente, que assim, o grande erro histórico, acho, foi ter dado o nome de IA para essa tecnologia, porque esse nome é muito marqueteiro, né? Assim, ele é muito amplo também, né? Muito amplo. Mas, na verdade, é pura matemática e inferência estatística ali, né? Sempre. Baseado em grandes modelos de treinamentos. Você tem que ter, na verdade, muitos dados, aprender, na verdade, reconhecer padrões e esses padrões repetir. Perfeito. Então, quando aparece um pontinho lá, a IA entende que aquilo, na verdade, é incrustação, é porque ela já aprendeu isso em milhares de vezes. Aquilo virou um padrão para ela. Né? Aí esse modelo diz com certeza hoje, de 99% de acerto, se o exame é bom ou é ruim. E agora é o que contratou a segunda etapa para dizer qual é o problema. Se o pontinho é incrustação e se o tracinho, na verdade, é a trinca. Isso no fim do dia é ganho de eficiência, ganho de escala, ganho de melhora da qualidade do trabalho. Exatamente. Né? E aí, não satisfeito, ela contratou, botou mais 3 outros projetos para trabalhar conosco. Então, funciona. Assim, nós estamos muito satisfeitos com o modelo que nós criamos do Connect. E, em especial, Renzo, pela atuação dos nossos estudantes. Eu sabia que seria bom. Na verdade, o modelo que eu vi na Alemanha não é idêntico. Lá é um projeto de pesquisa. Diferente, projetos mais volumosos em termos de recursos e tudo mais. O nosso desenho foi que atraísse a média e grande empresa para situações pontuais com entregas rápidas. Não, é MVP na prática aí, né? Prática bacana. puro, né? E que tivesse, sim, uma baixa complexidade. Mas os que estão fazendo é de média complexidade já, sabe? Porque você escreveu um algoritmo, cara, que deu uma resposta quase impressionante, isso aí. Boa. E quando eu tive presente lá, fui fazer uma visita, tomar um café de qualidade lá com o Luciano, eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção lá no ambiente laboratório da universidade, e aí eu acho que isso tem um pouco de conexão com a fundação, né, com a FEST. Exato. A FEST é uma entidade muito relevante que a gente tem aqui no nosso estado, eu não vou me meter a falar quem é a FEST, ou como a FEST funciona, porque nós estamos aqui com o presidente da FEST, né, que é o Luciano, e acho que você podia explicar um pouquinho pra gente o que é a FEST, o papel dela dos capixabas, e a conexão dela justamente com a pesquisa, extensão e desenvolvimento de inovação também. Excelente. A FEST é uma organização que os nossos empresários precisam conhecer. Ela é uma fundação Espírito Santo de Tecnologia, foi criada há 27 anos atrás, os professores da universidade e a Federação das Indústrias. Olha. Então, nós tivemos a atuação de Sérgio Olhar de Castro,
na criação da FEST lá atrás. Então foi o embrião do FeedLab, né? A FIT esteve presente na Tec Vitória, a FIT esteve na FEST, tá vendo? A FIT realmente é uma grande organização e eu me orgulho muito de ter passado por lá. Seja como funcionário, como executivo, como diretor, como vice-presidente. Ela é muito competente, muito atuante, do ponto de vista positivo, né? Então, a FEST foi criada e a FEST, na verdade, ela permite que projetos sejam contratados à universidade sem passar pelo caixa da universidade. Que o caixa da universidade é um caixa único do governo federal. Dentro de orçamento, daquela LDO, da diretriz orçamentária, aquela confusão toda lá e tal. E precisava de uma coisa mais rápida, mais simples, mais fácil, que pudesse permitir às empresas fazerem projetos com a universidade, usar os seus recursos. Quando eu falo recurso, usar as pessoas, professores, estudantes, usar laboratórios, muito laboratório lá. Que às vezes são utilizados para aula ou pesquisa, mas que pode ser também utilizado para extensão. Aquele que eu conheci lá, ele simula uma cabeça de um poço de petróleo, né? É verdade. Não, assim, eu tive a oportunidade lá. Eu conheci uma coisa de vanguarda, né? Exatamente. Estudando petróleo, estudando, na verdade, toda a fluidez em dutos, é realmente coisa de vanguarda no mundo. Aquilo que eu vi lá, naquela hora ali a gente enxerga o real papel da universidade de gerar aquela peça que é colocada no mercado. Não foi uma ideia, uma eureka de alguém, né? Ela foi uma evolução foram evoluções que foram sendo implementadas junto com a empresa também, porque não tem que simular, né, em ambiente... E inovação acontece da empresa, né? A universidade é um meio para. Perfeito. Tá certo, né? Então a FEST, ela é uma organização que ela gerencia projetos de inovação junto ao ambiente acadêmico. Ela, na verdade, nós chamamos que é projetista. Ou seja, tem que ter um projeto. E a FEST faz uma captação de muitos projetos trabalhando junto com a universidade. Mas a FEST, nossa fundação, é credenciada não só pela UFES, mas por várias outras organizações. O ICMBio, o Instituto Mata Atlântica, né, uma série de organizações, CEPLAC, na parte de cacau. Várias organizações reconhecem aquela como sua fundação de apoio. E com isso, a FEST faz a captação desses projetos e traz para dentro da universidade, para envolver os professores, laboratórios e estudantes, num volume significativo. Ano passado foram movimentados cerca de 250 milhões de reais em projetos de inovação com a FEST. 250 milhões de reais em pesquisa e extensão. Pesquisa, extensão e inovação. E pesquisas que não são só pesquisas de iniciativa dos professores, pesquisas às vezes que estão também em projetos, em condicionantes ambientais. Sempre tem uma demanda externa. Sempre tem um interesse de alguém. Conta um pouquinho o perfil de um projeto que passa por lá, assim, para a gente contextualizar para quem está nos ouvindo. Em todas as áreas do conhecimento. Inclusive o Connect, foi quando você fez o link, ele é gerido administrativamente pela FEST. De que forma? A empresa que vai pagar esse valor das bolsas, em vez de pagar a universidade, ela paga a nossa fundação. A nossa fundação remunera o estudante. Isso aí. Perfeito. Ela faz os repasses legais. Todo projeto com a universidade, existe um repasse legal a ser feito para a universidade, que vale a 13%. E também faz a remuneração de bolsa. A bolsa é o melhor tipo de pagamento para um profissional de alto nível. Por quê? Porque você está contratando, como disse, uma pessoa de alto nível, professor com doutorado, com experiência, com um grande pesquisador, ao valor de uma bolsa negociável. As bolsas valores fixos são aquelas de governo. Elas não são interessantes, não são atrativas. Bolsas que vêm de CAPES e CNPq não são atrativas. Porque imagina quantos milhares de bolsas são concedidas no Brasil num orçamento cada vez mais reduzido. Agora, a bolsa com a empresa é negociada. Então você pode botar uma bolsa de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, a depender da magnitude do projeto, do tempo do projeto, ou seja, então há uma interação de professores com a empresa em resolver um problema, onde, na verdade, tudo isso é definido num plano de trabalho que é gerenciado administrativamente pela FEST. Perfeito. E o mais interessante é a FEST é isenta de qualquer tipo de imposto. Então, o pagamento dessas bolsas, zero de custo pessoal. Zero. Não tem FGTS, não tem nada disso, não. Do ponto de vista de impostos, tanto estaduais como municipais e federais, zero. Não paga ISS, não paga PIS, COFINS, não sei das quantas, não paga o ISS, não paga nada. Então, a FEST, ela funciona como um hub para que empresas que tenham desafios que vão além dos desafios do Connect, por exemplo, imprimam ali um trabalho científico que envolva ali formalmente as estruturas de uma universidade, que não são só estruturas humanas, né? Podem ser estruturas laboratoriais e tudo mais. Por isso que tem essa remuneração à universidade.
Porque um trabalho como esse não é simplesmente HH. Não é uma consultoria isso aí. Nós estamos falando, na verdade, de algo que vai ser pesquisado, desenvolvido, testado, validado, usando, na verdade, os laboratórios, que são muitos. Perfeito. Muitos. E aí, como você falou em área, qualquer área da engenharia, na área ambiental, na área de produção, na área mecânica, na área elétrica, sabe? Então, várias organizações já fazem uso são muitas organizações públicas usam a FAST para isso. Agora começa a ter as organizações privadas. As organizações privadas, as grandes já usam há muito tempo. Você está aqui, a Arcelor, a Vale, Suzano já usam há muito tempo. Né? De várias formas, e formas muito inteligentes, eu acho. Seja para fazer uma pesquisa, mas seja também para formar gente de alto nível. Como, por exemplo, por meio de bolsas de mestrado e doutorado. Então, os cursos de especialização têm a participação de funcionários dessas empresas, que naturalmente custeiam essas bolsas, que naturalmente fazem a pesquisa junto com os pesquisadores da USP e volta para a empresa. É uma forma de manter uma conexão com a própria rotina profissional do colaborador, né? Isso é muito inteligente. Outro dia eu vi um estudo da Suzano, bem completo, sobre formiga, né? Que acho que formiga é um controle muito crítico que eles têm que ter nas plantios de... E a quantidade de estudos que tinham das espécies de formiga e a sazonalidade das formigas, eu falei, tem uma pessoa estudando a formiga, que a formiga impacta realmente no número lá no balanço final, porque certamente vai afetar a produtividade de eucalipto, que por sua vez vai afetar a produtividade de celulose. Então a FAST funciona como esse hub. Então, grandes empresas batem na porta da FAST para conhecer, tem lá no portal, tem informações também, imagino. Tem, na verdade, nosso site, bota FAST, né? FAST Fundação Espírito Santo de Tecnologia, vai aparecer lá, tem a parte dos contatos lá, vamos recebê-los com muito, muito prazer, para poder mostrar como viabilizar um projeto. E outra coisa, pela FAST ser isenta desses impostos, você pegar num projeto, né, ela reduz em 30% o custo, o investimento desse projeto, por não pagar imposto. Porque o que a FAST compra para pesquisa, ela não compra como insumo, ela compra como pesquisa. Torna o meio mais eficiente, né? O custo das pessoas, dos nossos pesquisadores, não é um custo CLT. É um custo, na verdade, de bolsa, que não tem nenhuma incidência de encargos. Perfeito. E mais ainda, sem nenhum risco trabalhista também, né? Nós vamos começar um trabalho aí de divulgar algumas coisas da FAST, botar uma luz ali na FAST pelo nosso mapa da inovação, porque assim, acho que a inovação tem muito assim, né? Às vezes as pessoas não sabem o que o nosso vizinho está fazendo e com isso eles não conectam as ideias, né? Às vezes você tem duas pessoas com ideias muito semelhantes, próximas, mas que por eles não estarem mapeadas, talvez, eles perdem a oportunidade de se conversar e talvez virarem colegas de desafio, né? Ao invés de serem concorrentes, né? A gente vê muito isso nos ambientes de inovação, né? Você tá com essa ideia, eu tô com essa ideia também aqui, talvez a gente possa juntar as escovinhas aqui, ter uma ideia só né? E em vez de dividir esforço. E eu acho que nesse ambiente universitário também tem muita oportunidade de negócio, né? Porque de desafios desses aí que vão nascendo, às vezes... Um problema, ele é, na verdade, um sol ali, né? Que tem vários satélites em volta ali para serem resolvidos também em um desafio como esse, né? E para mim, é uma grande oportunidade para a nossa indústria fazer parte do desenvolvimento tecnológico. Por quê? Tradicionalmente, nós somos compradores de tecnologia. As nossas empresas adoram comprar uma máquina da Alemanha, uma máquina da Suíça, uma máquina dos Estados Unidos, uma máquina da China, uma máquina, né? Da Itália, muita coisa bebida na Itália. Muita coisa. Só que, na verdade, eles acabam financiando a pesquisa e desenvolvimento nesses países. Perfeito. Porque estão pagando por meio de royalties isso aí. Mas nós não temos tempo para isso, esse que é o problema. Nós não temos tempo para desenvolver, eles tiveram tempo, então nós estamos pagando royalties para isso. Né? Perfeito. Isso foi uma coisa curiosa, mandaram para mim uma mensagem, da densidade de engenheiros pela população brasileira é muito menor do que da Alemanha, do que da China, do que da Índia, do que do Japão, do que dos Estados Unidos. Eu falei assim, mas lógico, enquanto a nossa indústria estiver comprando tecnologia, nós não vamos desenvolver. Precisamos de poucos engenheiros. O dia que nós, na verdade, estivermos apostando nas nossas soluções brasileiras, vamos precisar de muitos engenheiros para gerar, na verdade, todo esse conhecimento, todo esse desenvolvimento. E a engenharia, ela puxa todos os setores, né? Porque quando você desenvolve um veículo novo, você tem que ter um cara no direito para fazer as patentes, você tem que ter um cara no design para fazer o desenho, você tem que ter... Parte de materiais. Os materiais, parte né? de manutenção. E aí a gente entra numa seara aí que eu não posso deixar de voltar aqui um pouco, né? A gente falou um pouco da FAST, falamos de empreender um Brasil que seja um Brasil industrial, e você participou ativamente da construção, não vou falar da construção física, né?
Mas participou também, né? Sujou bastante a bota lá, né? Da construção do FindesLab. O FindesLab, que eu acho que é um ambiente de inovação que merece muito destaque aqui no nosso papo aqui, porque ele tem entregas relevantes aqui para o nosso estado. Se um cliente da Unimed hoje faz um exame pelo aplicativo, tem um algoritmo desenvolvido dentro de um programa, que participou dentro de um programa industrial da Findes. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa construção, não essa construção física, mas essa construção dessa agenda dentro da Federação das Indústrias, que acho que na nossa visão aqui a gente pode dizer que isso culminou depois em FUNCES, em outras coisas mais, né? Conta aí pra gente um pouquinho sobre isso. Assim, essa história é muito bonita e pouco conhecida, porque a gente só olha a casca, né? A gente, quando via aquela estrutura metálica enferrujada em cima da Findes, não entendia o porquê, porque ela foi parar lá. E depois a gente vê um projeto super bonito, que é o FindesLab, né? Girando inovação, girando projeto solução. Isso é muito bonito, mas não foi fácil. Por quê? Porque a Findes tinha um problema enorme com aquilo. E para solucionar aquilo não foi pouco esforço, foi muito esforço. Tinha um problema jurídico por trás daquilo, um problema de financiamento, de uso de recursos. Felizmente, tudo de maneira legal, mas com uso inadequado que foi estabelecido desse jeito. Então ficou lá. E à época, eu fiz parte de um grupo de empresários que ascendeu ao comando da Findes. Então, presidência do Léo de Castro, eu fui um dos vice-presidentes, dedicado à parte de inovação e tecnologia. Só que nós passamos 1 ano e meio gestando isso, antes de assumir o cargo, pensando. E o nosso mote foi como trazer a Findes como protagonista da inovação no Espírito Santo. A inovação, na verdade, era conversa de poucos. Ela ficava na Tec Vitória, que tem um trabalho, para mim, magnífico aqui no Espírito Santo. Ficava dentro da UFES, dentro do IFES, com uma coisa ou outra. Só para ter um recorde aqui, o ano era 2015, 2016? 2016, exatamente isso aí. Então... Aí 2015, 2016, o que a gente tinha no Espírito Santo? Teve o Tecnova 1, que foi 2014, depois, né? Depois o 2, tinha o Sebrae App começando, tinha Tec Vitória, tinha a UFES, tinha Startup. Startup tinha, é verdade. E acabou. Não se falava muito, verdade. Foi a época dos poucos projetos. Já tinha o PicPay? Já tinha o PicPay. Já estava o PicPay no Café Bambu. É verdade. Então, assim, isso para mim foi um grande conquista. A Findes, como organização, percebendo o seu papel para a inovação. E que vai muito além do colocar o FindesLab de pé, né? De pautar a sociedade sobre a importância da inovação, né? E eu lembro que nessa época também os índices de inovação, de competitividade do Espírito Santo era tipo 25º, não era isso? Mas nem baixo. Eu lembro que tinha um negócio desse aí. Muito ruim. Então, assim, eu fui coordenador do Inovic. Inovic foi o programa da Findes para inovação na indústria capixaba. Inovic, né, não é nome de remédio, é inovação na indústria capixaba. E ele, na verdade, pensou algumas coisas. Primeiro, ajudar a organizar o ambiente. Daí surge a MCI. MCI, que é a Mobilização Capixaba para Inovação. Perfeito. Que existe uma mobilização federal também da indústria, né? Inicialmente seria FCI, Fórum Capixaba de Inovação, que logo virou MCI, para realmente ser parecido com a Mobilização Empresarial para Inovação, MEI. Mobilização Empresarial para Inovação, isso aí. A MEI, que é da CNI. Nós pensamos em preparar pessoas, né? Preparar os sindicatos e ter um espaço, ter um ambiente que pudesse fazer a inovação na indústria. Importante preparar os sindicatos, porque o sindicato, como um fórum qualificado de bons empresários, traz a inovação para a pauta, para muito além da tecnologia, do digital, né? Então temos que falar de inovação na indústria do aço, temos que falar na inovação na indústria do café, temos que entender lá na indústria do aço como é que os materiais composite vão concorrer com aço, né? Acho que para ilustrar um pouco esse tema de inovação, né? Porque quando fala inovação, a galera fala do aplicativo, software, tem inovação em tudo, né? Aliás, a gente precisa entender, na verdade, a minha formação, na verdade, de inovação, né, foi no MIT, né, dos cursos que eu fiz lá. E deixava muito claro o seguinte, o X, né, o X da inovação, é onde a linha do problema encontra a linha da tecnologia. Quando se fala tecnologia, nós estamos falando de todo o conhecimento para geração de produtos e processos, não é software. Perfeito. É conhecimento aplicado a problema, às necessidades, aos desafios. Então, quando se encontra, surge a inovação. Perfeito. E a ideia do FindesLab é ser esse ambiente físico para esse encontro e das agendas também, né? Então, a gente precisava de um locus para promover a inovação. E nós trouxemos para cá, à época, Renzo, 2 conceitos que não tinha no Espírito Santo. O conceito de inovação aberta e o conceito de hub. O hub, pessoal, não é uma sala com inovação, não é uma sala com sofá colorido. Tira isso da cabeça.
O hub é um conector. Conecta quem tem o conhecimento com quem tem a necessidade. Isso que, na verdade, faz um hub. Então, precisa promover isso aí. E aí nós desenhamos isso. Desenhamos um ambiente que ia, por meio de projeto, trazer desafios às grandes empresas. Lembra que o PIB do Espírito Santo tem uma dependência muito grande de poucas grandes empresas. Traz esses desafios para cá, lança e conecta com startups que estavam nascendo, estavam surgindo. Né? Ou não só startups, mas fornecedores, ou academia, ou alguém. Coloca luz ao desafio, né? Coloca luz ao desafio. Quem tiver a solução adequada para isso, a empresa bancar, faz o projeto. Isso deu muito certo. Eu lembro que a primeira turma foi Banestes, teve Unimed, rapaz, foi aí que eu conheci o pessoal da Soma Urbanismo. Rapaz, né? Assim, quando a gente desenhou, a gente ia pensar, vamos tentar convencer duas grandes empresas para vir, na verdade, trazer os seus desafios para cá. Um desafio cada um, a gente toca o primeiro ano para depois ver como é que vai ser. Rapaz, vieram 9 empresas, cada qual com 2 desafios. Botamos 18 desafios no primeiro ano. E assim, e lembra que é muito importante falar isso aí, pessoal. O ambiente de inovação tem que ser desenhado, ele tem um drive, ele tem um modo de operar. Tem uma esteirinha, né? Tem um caso de ideação, tem. prototipação. Não, e tem como é que você vai ajudar aquilo. As pessoas, isso para mim é o maior valor que um hub tem, é o desenho desse drive. Não é só o seu local, o sofá colorido, as lives que faz, os encontros. Não, isso para mim é tudo meio. Se não tiver um desenho desse drive, nada acontece. E a meu ver, infelizmente, a maioria dos hubs que eu vejo aqui, nada acontece de inovação. Acontece eventos, acontece encontros, acontece discussões, mas inovação de verdade, não. Porque inovação de verdade, ela requer investimento, ela requer um esforço, ela requer um projeto, ela requer uma ação, onde você aplica o conhecimento a um problema, a um desafio, e tem que ter um resultado. O resultado pode ser bom ou ruim, ou seja, pode acontecer inovação ou não. Se não acontecer, a gente sabe como não aconteceu, e isso vira aprendizado para nós, para repetir toda essa sequência. Né? Então, esse desenho nós fizemos no FINDES Lab. E aí, na verdade, a FINDES não tinha recurso para isso. Nós tivemos que convencer a CNI a poder bancar todo esse projeto. E aí eu fui responsável pelo convencimento técnico, digamos assim, para convencer a parte técnica da CNI e o Léo pela parte política como presidente, né? Para poder conquistar o recurso. Isso é um capítulo bem importante da nossa história da inovação, né? Cara, e assim, poucas vezes contado também. Exato. Você tá dando meio luz aqui, é muita coisa que não se comenta em detalhes. Inclusive, aí. Passa pela criação do Café com o Queca justamente isso, assim, que por vezes eu vejo o seguinte, gente, a gente não pode deixar que a história se repeta. Os erros, os acertos precisam ser, né, arejados. Mas às vezes eu fico pensando, será que fulano sabe dessa história? Porque às vezes a gente vê a discussão acontecendo em grupos de WhatsApp e o grupo de WhatsApp é um negócio meio frio, né? Se você não tem um contato da pessoa salva, você não sabe que às vezes aquele cara que tá falando com você é um professor titular, é um cara que às vezes tem 30 anos de experiência naquilo. Aconteceu outro dia, né? Teve um grupo que eu participo aí de inteligência artificial, que uma pessoa fez uma crítica a um produto do Google e quem estava respondendo a ele era o diretor Google Brasil, assim. Aí você olha para aquilo e fala, meu amigo, você sabia, né? Então, acho que assim, como a gente está numa era muito digital, conectada e tudo, né? Às vezes a gente parar para trocar essa prosa, que ela é importante para dar um pouco de luz a isso. Tem uma frase que eu tenho usado muito que assim, você já parou pra pensar que às vezes a gente não para e por isso a gente não pensa? Então tem que parar, às vezes, de trazer luz para esse tipo de coisa, justamente pra gente ir tracionando isso, né? Assim, lições aprendidas, coisas que dão certo, coisas que dão erradas. Eu lembro quando a gente começou a trocar uma figurinha sobre o Sebrae App, a Camila já estava tocando o programa, me convidou, eu olhei pro programa e falei, pô, Camila, mas não tem startup aqui? Ela falou, bora propor, porque o Prodem era Programa de Desenvolvimento do Empreendedor Inovador, com foco em eventos. Inventos, né? Inventos. A agenda da inovação era evento. O Sebrae tá ótimo. Isso era 2012, 2013. Mas a gente tava vendo um outro movimento aí que tinha ali aquela pegada do Eric Rice, né? Tem quem critique que não tem nada de novo no Eric Rice, né? Que é um PDCA 2.0, mas eu não vou entrar nessa seara. Mas eu acho que é justamente esse trabalho de você ir colocando as coisas no ar, mas também depois você tem que ir colocando luz nisso aí. E o principal que eu acho também é respeitar o que já foi feito. E não respeitar só porque o cara fez, mas porque às vezes tem uma lição aprendida ali que não foi compartilhada ainda e quem tá fazendo aqui na frente não viu ainda, né? É verdade. E às vezes acontece isso, né? É verdade. E aí, rapaz, lá no FINDES Lab, quando a gente desenhou o FINDES Lab, ao negociar a parte técnica, a CNI como um todo fez um investimento bilionário nos institutos Senai de tecnologia e inovação. Muito significativo.
só querendo que levar o desenvolvimento tecnológico para a nossa indústria. Só que a nossa indústria não tem essa cultura. A indústria brasileira tem cultura do compra a máquina e não desenvolve tecnologia. São coisas muito diferentes. Perfeito. Aliás, tem gente que acha que comprar uma máquina é inovação. Isso não é inovação. Isso é uma aquisição tecnológica, ponto. Não é desenvolvimento. Nós vamos lançar em breve, dentro do mapa da inovação, dentro do Café com Muqueca, o nosso glossário da inovação, para falar o que é invento, o que é invenção, o que é inovação, o que é inovação incremental, inovação disruptiva. Tem uns terminhos aí que a gente precisa ser colocado. Precisa ser colocado. E às vezes a pessoa não fala nem por mal, né? Mas... Não, o fulano fez a inovação, comprou a máquina. Não fez inovação nenhuma, ele comprou a máquina. Aumentou a capacidade produtiva, aumentou a diversidade dele, mas adquiriu novas tecnologias, mas não fez inovação. Pode ter feito uma otimização de processo. Com certeza. E é importante isso aí. Né? Perfeito. Então, só que toda essa rede estava muito ociosa. E o meu argumento foi, olha, nós estamos criando um experimento aqui no Espírito Santo que vai conectar para comprar sua capacidade de desenvolvimento. Como? Quando eu expliquei, né, a pessoa que eu negociava falou o seguinte, ótimo, agora só faço uma exigência, contrate uma consultoria para escrever o que você está falando, que ninguém vai acreditar em você. Aí foi quando ele me sugeriu o nome da consultoria, eu falei assim, olha, podemos fazer com a Fundação CERT, lá de Santa Catarina, porque é próximo a nós, eu conheço as pessoas. Ah, pode, sem problema nenhum. Então chamamos a Fundação CERT aqui. Ah, Raizer, você conhece, você sabe como é que faz. Eu sei, mas eu preciso do seu... preciso do seu autógrafo aqui. Para poder validar isso aqui. E foi feito, né? Validar, reconhecer o nosso trabalho. Para ilustrar para quem está nos ouvindo, seria mais ou menos o seguinte, olha, a CNI tem investimentos feitos, por exemplo, em impressoras 3D, e do outro lado eu tenho aqui uma empresa que precisa, via FINDS-Lab, acessar essa impressora 3D, e a impressora 3D está ociosa, seria isso? Isso do ponto de vista mais simples, né? Mas imagina, por exemplo, que esses estudos Senai são vários, são acho que 80 no Brasil inteiro. Aqui nós temos um, né, de eficiência operacional. Eles têm competência técnica contratada, eles têm gente lá. Para entregar. Treinamento em torno mecânico, treinamento não, isso aí é na capacitação. Eu estou falando o seguinte, professores e pesquisadores que estão fazendo coisa grande. Tem na área de plástico, na área de materiais, na área de ar, na área de um monte de coisa. Coisas bem sofisticadas. Bem sofisticadas e ociosas. Então, imagina um investimento da ordem de 3 bilhões. Ocioso. Né? Por quê? Porque faltava esse conector, faltava esse conceito de hub. E aí eles perceberam a sua importância, por isso que investiram conosco aqui. Pô, bacana. E o Léo de Castro, muito habilmente, negociou os investimentos, né? E a gente conseguiu, na verdade, ter esse recurso, fazer um investimento da ordem de 10 milhões no FINDS-Lab, terminar aquela obra, né? De deixar de ser giratório e ser, na verdade, seria um restaurante giratório, né, pessoal? Mas nós passamos, vai girar, mas vai girar sim, tirar notas fiscais de inovação. Boa, isso seria boa, né? Isso seria eu vi bons projetos saindo ali do muito, sim. Né? Pessoal, coisas muito legais aconteceram ali. Eu não tenho um número atual, mas foram mais de 150 projetos e mais de 50 milhões investidos nesses projetos nos últimos 6 anos. Bacana. Todos voltados para o interesse da indústria. E naquela época vocês trouxeram a turma com a sua camisa 10, né? Eu lembro do Matheus, da Juliana, da Natália. Né? Matheus, nós convidamos o Matheus para ser o nosso diretor de inovação. E um cara brilhante, nos ajudou muito, né? A botar de pé o que a gente tinha sonhado. Ele trouxe a Juliana Gavini, outra pessoa maravilhosa, que essa sim trouxe o lado feminino, sabe, da emoção para a coisa, e funcionou muito bem. Então isso fez com que o FINDS-Lab crescesse, se organizasse, estruturasse. Botar um negócio de pé tem que ter uma transpiração especial ali, né? Se você não vivencia... Sabe qual o bacana assim, do FINDS-Lab? É que nosso lema era qualquer empresário industrial que vem aqui, ele vai sair com uma resposta. Chega o empresário com a ideia dele melhor do mundo. Ele tem que sair com uma resposta. A resposta é, olha, vamos na verdade encaminhar para um projeto onde você vai bancar um mockup lá, uma validação da sua ideia inicial, né? Ou, na verdade, nós vamos caminhar você para um edital que você possa obter esse recurso, ou, sabe, ele vai ter um caminho. Por que isso é importante? Porque, às vezes, nós temos níveis de maturidade diferentes. E a pessoa está só com a ideia, o cara já está, na verdade, com um produto, mas quer, na verdade, melhorar o processo, ou, na verdade, quer o mercado, sabe? Então, você precisa entender esse nível de maturidade e dar respostas diferentes. E não, na verdade, não, você tem só a ideia, não vou trabalhar.
Não, você está muito avançado, não vou trabalhar. Não pode ser assim. Lá é o local, é o locus da inovação na indústria. Lá que o industrial tem que procurar, e lá tem que ter resposta. Bacana, bacana. Então a gente, assim, ó, hoje o FindesLab já tem boas entregas, né? E é bacana a gente conversar com o Luciano, porque assim, o Luciano sempre foi um cara muito de bastidor, né, Luciano? Eu gosto disso. As coisas acontecem, né? Chamar o Luciano para dar entrevista, não, deixa eu continuar atuando aqui no meu bastidor aqui, porque é onde a coisa... construir coisas grandes, você precisa de fazer muitas conexões, né? É verdade. E agora a gente tem visto aí assim, resultados já para a sociedade, né? Sejam em startups que nasceram, que cresceram, que se conectaram, enfim. E aí, olhando para o cenário do Espírito Santo hoje, Luciano, assim, acho que a gente tem uma foto de 2025 muito diferente do que era 2015, muito diferente do que era 2005, muito né? Diferente. Isso é ao longo do nosso papo que você já falou algumas diferenças, né? Hoje falta dinheiro, mas já faltou projeto. Como é que você tem visto o Espírito Santo no nosso cenário nacional? E aqui você acreditaria esses resultados que nós estamos conseguindo ter hoje em relação aos outros estados? Assim, a nossa dimensão nos é desfavorável e favorável ao mesmo tempo, né? Que a gente consegue, na verdade, organizar isso. Então, a história, a sequência é: a Findes entra para ser protagonista na inovação, faz o programa ousado, dali nasce o FindesLab, dali nasce a MCI, dali nasce o Funcitec MCI, o fundo de inovação que existe hoje, nasceu dali também. Perfeito. Porque não tem inovação só no amor, sabe? A pessoa precisa também ter investimento, requer investimento, né? E assim, então foi meio que a base para isso, rolou. A MCI fez um trabalho bacana de aglutinar, de juntar essas organizações. O Sebrae fazia o Sebrae-App, né? A UFS fazia sua pesquisa, o IFES fazia lá, a Tec Vitória fazia para cá. Então a MCI meio que juntou, aproximou a academia, do mercado, das instituições, do governo, para falar a mesma linguagem, para trazer uma visão estratégica, de fortalecimento. Como consequência disso, surgiram vários hubs aí, que eles têm que fazer um pouco o dever de casa, sabe? Assim, hub que faz live para mim não é hub, é um ambiente que quer promover inovação e tá tudo certo. Tem que trazer mais academia ali para dentro? Com certeza, o conhecimento lá para dentro. Essa história chama co-work de ambiente de inovação, cara, foi a maior imbecilidade que eu já vi na minha vida. Isso apareceu no estudo. Isso não pode acontecer, não pode cometer esse erro. Co-work é um ambiente de serviço. Você está dividindo uma estrutura física, né, por pessoas. Ele pode não acontecer inovação nenhuma, pode acontecer. Agora, daí, se as pessoas estão naquele cowork, num café, têm uma ideia e vão empreender, aí é uma coisa mais do acaso, né? É do acaso. Mas se tiver um drive, e tiver o drive que estimula as ideias, que estimula o projeto, que estimula o funding, que estimula o investimento e experimentação, aí você sim cria a esteira que você falou, que na verdade, lá na frente, vai sair inovação. Perfeito. Então tem que desenhar o drive, onde está o trabalho. Foi o que a gente fez no FindesLab. Foi o que eu fiz lá no Connect. Né? Desenhar o drive. Dá foco, desenha o drive. É uma esteirinha, né? É uma esteirinha. Tem que ter, na verdade, uma fórmula do bolo. Tem que ter capacitação, tem que ter um desafio, tem que ter o empresário entendendo que esse desafio é prioritário, tem que ter recurso. Né? Então, assim, a meu ver, o Espírito Santo fez a base. Tanto é que a gente saiu de 23º para 9º lugar em inovação, cara. Olha quanto nós avançamos. Avançamos muito isso em poucos anos, Lorenzo. Verdade. 6 anos, estão falando. O FindesLab completou 6 anos agora em setembro. Isso é muito, muito pouco tempo. Né? Só que, ao meu ver, nós temos uma base, mas não temos o protagonismo. Temos dever de casa para fazer ainda. Então, onde falta conhecimento, falta ciência, falta as nossas instituições de ensino, vou falar agora as universidades, elas se aproximarem do setor produtivo e vice-versa. Para que a gente possa fazer desenvolvimentos de maior impacto. Não simplesmente eu faço assim, não fazer aplicativo de balada, né? Porque tudo quanto é jovem que chegava, eu quero fazer um aplicativo de balada. Na minha época era abrir o Lava Jato. Ou o espetinho do churrasquinho, né? Então, assim, nós precisamos fazer coisas, na verdade, que aprofundem esse trabalho. Então, aí a gente precisa de ter um pouco mais ousado. E aí, essa ousadia, ela passa por estimular os nossos jovens na parte de ciência e tecnologia. Então, eu tenho defendido onde eu estou, no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, na Prefeitura de Vitória, que a CDTIV lá, com o Centro de Inovação, foque nas crianças do fundamental. Tenho defendido, e nós estamos trabalhando na Action, juntamente com o IFES, o Programas e Reprogramas focado no nível médio.
E também agora no Connect, focado também no ensino superior. Minha atuação é na UFES, mas eu espero que outras universidades, outras faculdades também se atentem sobre isso. De novo, não é fazer a sala com o sofá colorido. É ter a esteirinha, é ter o drive, é trazer o desafio, arrumar o funding, conectar e ter a solução lá na frente. Faça o foco é importante, para que a gente seja protagonista. E aí eu vejo que a gente tem um trabalho grande para fazer com a nossa indústria. Cabe muita inovação e tecnologia na indústria do café, na indústria de mármore e granito, na parte de logística, isso tudo cabe. E a gente tem que ser mais ousado ainda, Enzo, assim, deixar de toda hora estar comprando tecnologia. Por que não desenvolver? Ah, tem risco, leva tempo e requer dinheiro. Olha, os alemães fizeram isso. Os chineses fizeram isso. Aliás, os chineses já fizeram até depois que os alemães. Depois, chegaram depois e já estão sentando na janelinha, né? Então, possível é. Basta ter coragem de fazer. E competência nós temos. Nós temos a competência. Falta, na verdade, juntar os meios necessários para orquestrar esses atores, né? E ter mais ousadia. O Finslab foi uma grande ousadia. Aquela estrutura ia ser desmontada. A gente ia passar vergonha. Vai aqui desmontar porque passaram vergonha. Não, cara, fizemos do limão a limonada. Cara, é o melhor ambiente de inovação do Espírito Santo, o terceiro melhor do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. É uma entrega relevante para a indústria e para o capixaba, né? Assim, o Connect lá, onde você foi lá, fizemos um belo investimento lá no CT2, nos prédios da UFES. Foi com apoio financeiro da FESH. Então, a nossa fundação passou também a ser protagonista de um ambiente de inovação, que poderia, na verdade, simplesmente ficar gerenciando o projeto, mas entendeu, o conselho da FESH entendeu que era importante, na verdade, ela ser protagonista disso. E bancou. Acho que uma coisa que a gente vê que, quando a gente participa participei informalmente e como pitaqueiro na inovação, a gente, vamos ouvir essa iniciativa aqui, aquela outra. Participei da criação de alguns das iniciativas aí. Nome da região Inova, nome da região Lab, né? Nome da região Hub, né? E assim, e sempre no planejamento estratégico para a construção do negócio tinha lá um ponto que era, nós temos a dificuldade de comunicar. E eu fiquei que foi até por isso que a gente começou esse trabalho aqui, muito porque às vezes a pessoa não conhece o que já está andando e não se conecta, porque às vezes nem sabe. Tem aquele cara meio chato também, que sabe e quer fazer do jeito dele, mas tá tudo bem também, né? O meu é melhor. A insistência vai... Se a pessoa for muito insistente, tiver muita convicção e for muito competente, pode ser que ele se prove verdadeiro, né? Mas eu acho que assim, esse trabalho de dar luz, ele pode ser um trabalho, e acho que é um pouco daí que nasce também um pouco do nosso propósito aqui, né? Dar luz ao que está sendo feito e trazer um pouco de crítica ao que tem até no nosso hino aqui do Espírito Santo, né? Nossos braços são fracos que importam, né? Algo nessa linha, né? Nossos braços são fracos, mas pouco importa. Cara, não, o Espírito Santo pode se mostrar realmente relevante e se mostra, né? Tem muitos setores que a gente dá aula para o Brasil, que a gente se destaca e acho que na inovação não será diferente, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo aqui com a Next eu achei maravilhoso. Maravilhoso porque, assim, onde está a informação sobre inovação no Espírito Santo? Não tá. Ela está dispersa, está na minha cabeça, da sua. A gente consegue contar histórias aqui e acolá. Quantas startups tem o Espírito Santo? 100, 200, 300? Quais são onde estão? Quantos ambientes de inovação verdadeiro nós temos no Espírito Santo? Né? Eu conheço uns 5. Outro dia falaram que tem não sei quantos aí. São coworks, de novo. Conceitual terrível. Né? Então, a gente precisa entender a nossa dimensão, entender a nossa oportunidade e trazer a ousadia. Trazer a ousadia. A gente poderia, na verdade, na Findes, ter tirado aquela estrutura metálica lá e pronto, com o tempo esquecer, mas não tivemos a ousadia de fazer um meio de inovação. Na UFES, a gente poderia continuar com pesquisa. A UFES tem um nível de desenvolvimento científico muito alto. Publicações, produção científica, mais de 100 cursos de mestrado e doutorado, cara. Cadeira. Entendeu, né? Então, assim, mas resolvemos trazer para o mercado. E entendemos que o nosso estudante podia ser a ponte, sair do SUS de Connect. E está dando muito certo, muito certo. Minha expectativa, esse ano, a gente chegar até o final do ano com 15 projetos, né? Nós vamos chegar com 22. Quer dizer,
Nós estamos falando aí de mais de R$1 milhão investido na inovação e na conexão entre indústria e academia. Aí, O né? mais bacana, eu vou usar o termo assim, que para mim é muito carinhoso. Com dinheiro privado, né? É dinheiro privado, não tem R$1 de UFES. Tem R$1 da UFES. Isso é bacana dizer. Porque é a forma de você captar para a ação da UFES, que é a extensão. Né? E o que é bacana é o seguinte, o protagonismo dos meninos, eu chamo de meninos, né? É uma forma carinhosa que eu tenho de chamar os estudantes. E, rapaz, é impressionar, assim, de orgulhar muito o que aquela meninada está fazendo. De falar que a geração Z é problemática, assim, comigo não estão. Na engenharia é diferente, né? Não, é diferente. Nós estamos lá, cara, com uns 30 meninos trabalhando conosco, sabe, né? Cara, um se dedica mais que o outro. E não tem tempo ruim com eles, cara. É final de semana, é de noite, é de dia, sabe, né? E estão entregando. O mais importante, estão entregando, as empresas estão satisfeitas. E foi assim, ó, projeto agora só para 2026. Porque nós já estamos, na verdade, já contratados com aquilo que a gente, mais do que a gente imaginou. E também não adianta a gente também querer fazer muito e fazer mal feito, né? Agora é fase de orçamento nas grandes empresas, médias empresas, Exatamente. né? Então, ó, bate na porta lá do Connect, prevê para o ano que vem, porque o que eu vi lá é realmente relevante, assim, a gente vê verdade no negócio, a gente vê um aluno, tive a oportunidade de entrevistar aleatoriamente uma estudante de engenharia que estava pesquisando esse desafio da Real Café, e assim, o nível de profundidade que ela explica, você vê que realmente ela está vivendo eles dão aula, o desafio, né? Eles dão aula, é engraçado isso aí. Aquele desafio foi muito interessante porque ele precisava abrir o pixel, né? A unidade lá de imagem da câmera. E o detentor da tecnologia, que era a câmera chinesa, não cedeu. Não abriu o software. Tá bom, eles foram pela cor. Eles tonalizaram a cor. E conseguiram, na verdade, pela tonalidade da cor, aí não precisava do pixel, né? Precisava só da imagem. Que a câmera vai dar imagem. Ela existe para isso. Né? Se não abre, na verdade, o dado eles vão por outro. Rapaz, eu achei se vira e sai do outro lado. Sensacional isso, cara. Eles tonalizaram e de acordo com o tom, eles reconhecem onde tem, na verdade, a fagulha e pode tomar uma decisão. Eu achei aquilo maravilhoso. Boa. Eu acho que cada um desses projetos vale a pena a gente chamar aqui para conversar. Porque, você acha que deve. Chamar o professor, o mentor, o time, vale a pena. Muito legal. Já vai ficar o registro aí, porque eu acho que isso aí tem liga. Mas, Raiz, a gente, quando nosso papo tá bom aqui, tem mais... Acho que Raiz é um cara que nós vamos trazer aqui outras vezes, porque o papo é sempre... tem muito conteúdo. Mas é que a gente, geralmente, quando a gente chega no final do nosso papo, a gente pergunta pro convidado, assim, uma pessoa, iniciativa, projeto, alguém que você gostaria de destacar, seja no nosso estado, seja no nosso universo de inovação, e por quê? Eu vou destacar o Franco Machado, né, que é um amigo e um empresário... Já fica o convite aí, Francão, pra você vir aqui conversar com a gente. O Franco, eu tenho uma admiração enorme por ele, como pessoa e como empresário. Sabe que ele foi meu professor, né? Sei. O Franco foi um aluno da universidade que criou a empresa dele, a Mogai, junto com outro aluno, o Eric, que é o sócio dele, dentro de uma aula de empreendedorismo da UFES. Isso há 20 e tantos anos atrás. E ele, na verdade, virou uma empresa de software, né, e vai brigando no mercado com todo mundo, e de repente ele percebe que a tecnologia da visão industrial, da imagem, era uma oportunidade. E transforma aquilo que era paper, aquilo que era ciência, numa tecnologia aplicada a um produto dele. Ele veio antes do TensorFlow, né? Visão computacional com Franco era coisa que, se bobear, ele escreveu as bases ali, né? Os pontinhos lá e tudo mais. Então, hoje, na verdade, a Mogai tem um nível de tecnologia que é impressionante. Então, pela trajetória, pela história e pelo que a Mogai faz hoje. E o nível de entrega que ele tem também para o ecossistema, né? Assim, o olho do dono, ela... Decorrente da tecnologia dele. Exato, sim. E a gente já destaca o olho do dono como uma... E o PI, que também é um cara formidável. Ótimo. Então... E assim, o Franco, participou de vários editais, se conecta, participa, sempre um cara disponível, é um cara que tem... Eu me recordo o seguinte, quando... Bom nome, bom recorte. Eu participei do Tecnova 1, meu projeto foi reprovado. Né? Quando eu fui para o Tecnova 2, foi aquela ação que a gente fez de preparar o Franco, na verdade, que já era um campeão. Aliás, o Franco já é o concurso, né, de editais, ele ganha todos, porque é muito competente e sabe fazer isso aí. Eu falei, Franco, o que você, na verdade, faria? Ele me deu toda a dica. Ele é assim... Acessível, me deu toda a dica e eu fui lá e aprovei o Tecnova 2. Aí. Entendeu, né? E curioso, porque eu brinquei com ele que o meu projeto teve mais pontuação do que o dele. Tá vendo? Você me ensinou, eu aprendi direitinho, tá vendo? Verdade. O bom líder cria o próximo líder também, né? O Franco
O Franco sempre esteve acessível, sempre foi uma pessoa próxima, sempre participou de palestras, sempre trabalhou com jovens, né? Eu já levei ele no Connect, ficou até tarde conversando com os meninos lá, conversando sobre como é que pode fazer. Então, é uma pessoa que eu destacaria muito, né? O Franco Machado, a empresa Mogai. Eu tenho admiração, tanto ele como pessoa, como profissional, como pela empresa. Perfeito. Bom, então já fica aí o convite, Francão, para você vir conversar com a gente a história do nascimento da Mogai, que eu não sabia que era junto com um colega de sala, nem na aula de empreendedorismo. Franco me deu aula de Excel. Olha que beleza. Primeiro período da faculdade, e foi ali um pouquinho que comecei a despertar meu lado mais para trabalhar com a indústria de tecnologia, né? Pessoal, tivemos hoje aqui com Luciano Reiser, né? Prosa muito boa, mas que eu já sei que vão ter outras, né? Porque tem conteúdo, não falta. Reiser, muito obrigado por estar aqui conosco e manda o seu recado final aí para a turma aí da inovação do nosso estado e país, né? Porque o podcast ele é global, né? Eu que agradeço a oportunidade de contar essas histórias, né? Fico muito feliz por vocês, você e o Mário, ter pensado nesse produto, o Café como Queca, e os vários produtos que vão surgir disso aqui, não só o podcast, mas também o anuário, mas também o glossário, né? E tantas ações que vão ser feitas, né? Assim, a palavra que me vem, na verdade, agora é a palavra de ousadia. Eu acho que nós já temos a base, eu acho que nós já aprendemos, nós já sabemos fazer. Não temos que copiar nada de ninguém, é ser ousado, ser autêntico, ser, na verdade, acreditar naquilo que faz e trabalhar. Boa. Nós temos condição disso aí, nós temos gente muito competente aqui, muito. Mas às vezes falta aquela ousadia, mas será que é comigo? Será que não é? Será que... Porque a base, como eu falei, foi feita... O que tem de edital da FAPES aí, tem de recurso aplicado, é muito grande. Né? Que tem até, inclusive, de capital privado querendo, na verdade, empreender. Só que às vezes falta ousadia. Mas adianta o esforço ser um conhecimento, né, pessoal? O X é inovação. É o esforço, né, no problema, mas também no conhecimento. Vai com ousadia, conhecimento que dá certo. A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, mas antes você tem que acompanhar aqui um pouquinho do recado dos nossos patrocinadores. Toda empresa tem um começo, um plano no papel. É aí que o Bandes entra, com orientação, crédito e parceria de verdade. E o sonho ganha forma, força e futuro. Assim como milhares de histórias do nosso estado, o Bandes é sustentável e apoia a inovação. Um banco que acredita nas pessoas e no desenvolvimento. E caminha ao lado de quem faz a gente seguir em movimento. Bandes, liderando a transformação sustentável do Espírito Santo. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. E quem acompanhou aqui agora, quiser seguir o Luciano, conectar com o Luciano, melhor canal, para além do Lattes. Aliás, se você acessar lá o Lattes dele, você vai ver que tem bastante pesquisa divertida lá para você conhecer. Mas qual é o melhor canal para te acessar? Eu publico pouco, eu não sou muito atuante, na verdade, nas redes sociais, mas botar Luciano Reiser lá, vai aparecer alguma coisa lá no Instagram, vai aparecer alguma coisa lá também no LinkedIn, né, e tudo mais. Mas eu estou à disposição na universidade, né, aparecendo no Connect, vai ser um prazer receber e conectar com esse mundo que é a Universidade Federal do Espírito Santo, a potência que ela tem em relação a várias coisas, né? Curioso quando acontece qualquer coisa um pouquinho diferente, né? A mídia logo, a luz, né? Olha, tem um prédio aqui que tá com vazamento de água, entendeu, né? Aconteceu um aluno aqui fazendo uma coisinha errada ali, não sei das quantas, tarará. Mas, assim, eu sempre tenho convidado a imprensa a mostrar o potencial que tem dentro da universidade, os seus laboratórios, a pesquisa. Sabe, sim, eu vivo tecnologia e inovação há muitos anos. E eu sempre me surpreendo quando eu vou visitar algum laboratório da universidade. Sempre tem uma pesquisa nova, sempre tem alguma coisa de fronteira, sempre tem alguma coisa diferente, né? E esse reconhecer do potencial da nossa universidade. Outro dia publicaram lá que um prédio das centenas que tem estava com um banheiro assim assado. Eu falei assim, vai lá no CT, tem lá dezenas de banheiros, não vai encontrar esse tipo de coisa. Não, vamos trabalhar para botar luz onde tem que botar luz, que é onde gera PIB, onde gera desenvolvimento, né? Onde gera... Assim, e você pegar uma coisa tão ampla como a universidade, por causa de um banheiro, falar que toda a universidade é assim, cara, é muito arriscado, né? Não tem condição de fazer esse tipo de coisa. As pessoas têm que se conectar com a universidade, né? De fato, ela é plural. Muito plural, muito plural. Ela é para todos, né? Muito para todos. Então, obrigado aí, Renato. Parabéns pelo trabalho. Show de bola. Valeu, pessoal. Acompanha a gente aí, siga a gente na rede social e não esqueçam de curtir o nosso programa. Valeu!